Boa tarde, meus amigos. Olha esse cabelo, velho. Sabe por que meu cabelo tá assim? Porque eu sou um filósofo. Filósofo liga mais ou menos pra aparência, mais pra aparência física. Já a aparência assim do rosto também é bom dar uma ajeitada. Mas eu gosto de pensar que eu sou estilo grego. Estilo cabelo grego, sabe? Meio assim. Não sei de onde foi que eu tirei isso. Eu tirei isso, na verdade, eu pensei, quando eu falei isso, eu pensei numa daquelas estátuas gregas que o cabelo deles em mármore parece dar a impressão que é enrolado, né? De qualquer forma, eu vou usar o meu chapéu aqui. Meu chapéu de skateboard. Eu tenho um outro parecido, esse não é ainda o assunto que eu quero falar, né? Sobre o que eu tenho estudado, física quântica, mecânica quântica e várias coisas que eu tenho descoberto. Descoberto assim, pois dizem que é conhecimento oculto, né? Dizem que é conhecimento oculto. Mas não é que seja oculto, é porque não vem muito à tona. Tu tem que ir atrás. Não divulgam muito, né? Eu tenho outro chapéu desse aqui, só que tem uma mão segurando um coração e dentro do coração tem uma caveira. E aí eu parei de usar ele porque essa mensagem pode entrar no meu subconsciente, aí eu vou associar amor a dead, amor, a M-A-R-R-A. Tá certo? M-O-R-R-A. M, isso, M-O-R-T-E. Meu Deus! Enfim. Mano, se vocês viram meu último vídeo, mano, eu escrevi aquele roteiro lá, tá? E o seguinte, poxa, quando tu tá escrevendo é uma coisa, né? As ideias vão surgindo e tal, mas na hora de colocar pro papel, tu coloca no papel, quer dizer, mas na hora que tu vai colocar no vídeo, não sai a mesma coisa, porque quando tu tá fazendo no papel, tu tá criando na hora. Então, é melhor ligar a câmera e começar a falar. Porque também eu comecei a perceber que na internet tem muito. Tem muito. Uma pessoa copia da outra. Eu ia falar plágio, né? Uma pessoa copia da outra e tal. E meio que o que faz tu se destacar é tu ser genuíno, é tu ser autêntico, tá ligado? E mano, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um ser único, tá ligado? Tem um áudio de reprogramação mental que eu escuto toda manhã e toda noite antes de dormir. Eu acho que já tem uma semana e uns 2 dias que eu tô fazendo isso. Tá dando resultado, tá dando muito resultado, porque tu já acorda com aquela mensagem. Mas pô, é um áudio de 1 hora, cara. Às vezes eu acabo dormindo e tal. E de manhã cedo também, como ele vai instruindo a gente a relaxar. É o Hélio Couto, é o professor Hélio Couto. Pode pesquisar aí. É com ele que eu tô aprendendo muita coisa que eu tô aprendendo sobre frequência e energia que a gente vai falar. Que a gente vai falar, né? Essa xícara da minha tia. Mano, isso aqui é café, velho. É café com leite, com um adoçantezinho. Não é açúcar, né? Eu não sei se adoçante faz mal igual açúcar ou Enfim, cara. Eu não tô ligando muito pra isso, até porque eu gasto bastante energia, então eu acho que daqui pra mais tarde eu já gastei essa glicose. Essa glicose de baixa qualidade. Porque bem aqui, não dá pra mostrar aqui porque eu tô gravando com a webcam, mas bem aqui tem uma árvore de manga que cai direto manga. E aí eu pesquisei o que é que tem na manga. Tem várias vitaminas do complexo B, blá blá blá, e açúcar. Aí eu falei, caraca, açúcar na manga. Deve ser um açúcar legal, né? Porque é natural, tudo que é natural é da boa. Pode crer. Mano, my friends, my little friends, say hello, my little friend. Aquela frase do Scarface, desculpa. Tinha que falar isso, cara. Porque todos que meus amigos, agora vou começar a fazer vídeo nesse estilo aqui, falando livremente sobre um assunto e tal, porque eu acredito que eu me saio melhor assim. Eu consigo ser mais autêntico, eu consigo passar a mensagem que eu quero passar. É aquele lance do one business, né? Isso foi um cara, um gringo que inventou, chamado Dan Cole, o nome dele. Se você pode achar ele no meu Instagram lá, vou colocar aí embaixo, Dan Cole.
Ele tem esse negócio de tu ser o teu próprio negócio, entende? Tu ir passando a mensagem conforme tu vai aprendendo. Por exemplo, eu tô estudando física quântica, mecânica quântica, ocultismo, né? Filosofias ocultas, digamos assim. Que não é oculta, velho. Não é que seja oculta. É que não vem à tona, meu. A galera tá cega ou não quer ver. Aqueles que têm olhos para ver, que vejam. Quem tem ouvidos para escutar, que ouçam. Tem gente que vê todos esses assuntos que eu tenho estudado, agora que eu mencionei, física quântica, eles sempre vinham pra mim antes, mas eles nunca tinham feito sentido como agora. É como se esse assunto tivesse vindo devagar e a semente fosse sendo plantada aos poucos, entende? Então, ultimamente eu comecei a escutar mais sobre esse assunto. Meu Deus, manifestar as coisas, como assim? Então, o Dr. Hélio Couto, eu não sei se ele é doutor, mas eu vou chamar de professor, o sensei Hélio Couto, ele explica. E isso é ciência, cara, não é viagem da maionese, história da carochinha, como diz o Felipe Fogosi, que é um ex-ator que tinha um canal no YouTube, e aí ele falava sobre, ele é cristão, ele fala sobre algumas coisas de geopolítica e tal, lê uns livros lá, e ele usa essa expressão, eu peguei essa expressão de lá, história da carochinha. Não é a história da carochinha, cara. Como que o universo funciona e tu vai entender como que tu vai manifestar as coisas na tua vida. Tipo como eu tô fazendo aqui agora, cara. Isso que eu tô fazendo, me movimentando, é uma forma de manifestação, cara. Mas tu já vai entender melhor, pera aí. Mas bora começar do começo. Começar do começo, tá? Pra te entender, velho. Antes eu bebia, eu não bebo mais. E às vezes a gente acaba substituindo um vício por outro vício. O ideal é tu substituir um vício ruim por um vício bom, certo? Então, meu vício é esse aqui agora, mas não se preocupe com a minha saúde porque eu faço exercício físico e me cuido, tá? Isso daqui é só um luxo, como minha mãe diria, né? Um luxo, mano, minha mãe fala isso porque ela não entendia sobre crenças, essas coisas, mas não se coloque limite, nunca fale tá caro, tá? Isso é só um fecha parênteses aqui, abre parênteses. Nunca se coloque limite, porque melhor explicar logo, porque quando tu fala, isso daqui tá caro, tu tá falando pro teu cérebro assim, não posso pagar, eu tenho um teto aqui, entendeu? Esse é o meu limite, tu coloca um limite a ti mesmo e não tem limite, tu já vai entender. Tô falando isso várias vezes, né? Tu já vai entender. Mas já vai, sim. Existe tudo no universo, é frequência e energia. Tudo é mental. Tá escrito naquele livro O Caibalion, né? Das 7 leis herméticas. Essas 7 leis herméticas, elas literalmente são as leis que regem o universo, mano. Elas são imutáveis. É uma lei, porra. Não sei se pode falar palavrão, eu não quero me limitar, eu quero ser completamente autêntico e espontâneo, porque o divino se manifesta na espontaneidade. Então eu não quero ficar aqui de gracinha nem nada, entendeu? Então bora devagar. Tô me acostumando ainda a falar com a câmera, mas é isso aí, quanto mais tu faz, quanto mais tu pratica, melhor tu fica. Porra, isso até rima. Quanto mais tu pratica, melhor tu fica e blá blá blá. Ah, moleque. Falando nisso, eu até coloquei essa camisa aqui, roxa, por causa que eu associo a roupa roxa ao místico, né? Ao mistério, tá ligado? O mago, o Merlin das historinhas lá do Rei Arthur. Eu lembro ele assim que usava o chapéu roxo e tal. Então eu associo a cor roxa ao místico, ao misticismo. Mano, esses assuntos são muito top, mano. E eles abrem a tua mente, tu nunca... Tu acha que tu vai se afastar de Deus, que é coisa do capeta, mas tu não vai, cara. Tu vai experimentar a espiritualidade de fato, como ela é a realidade, cara, o real. Chega de mentirinha, chega de historinha de flu-fluzinho pra criancinha, entendeu? Que uma
uma serpente deu uma fruta e tal, e foram expulsos do paraíso. Isso são metáforas. Não, isso é código, cara. Tu tem que entender que isso não é literal. Isso é uma forma que encontraram pra falar abertamente um assunto que se tu falasse abertamente, tu era decapitado. Antigamente, Jesus estava falando de física quântica, eu lancei essa logo. Ele estava falando de mecânica quântica, de física quântica, quando ele falava as parábolas deles e tal. Só que se ele falasse abertamente essas coisas, cara, ele não duraria 10 minutos naquela época. Até mesmo hoje, se tu começar a falar de física quântica, mecânica quântica, tudo é vibração, tu cria a tua realidade, que tu é um Deus, um co-criador, sabe, tu cria a realidade. Se tu falar essas paradas, mano, as pessoas elas vão se afastar de ti e o mínimo que elas vão fazer é isso, tá? Elas vão se afastar de ti, tu vai perder muitos amigos. Vou dizer, o Thiago endoidou, tu endoidou, vamos dizer, entendeu? Mas é o seguinte, o todo é mental. Eu vou explicar conforme eu tô evoluindo nesse assunto. Mas eu quero virar muito bom nesse assunto. Quero virar um mago, um físico, um macumbeiro, esse pessoal assim que faz magia negra. Essa galera, pessoal, eles são físicos, só que eles não são formados. É uma física mais assim, aquela palavra assim que ele aprendeu de pai pra filho, entendeu? Só que tem uma palavra pra isso, eu esqueci agora. Só que eles são físicos, só que eles não são formados, né? Mas eles fazem o Paranauê que eles aprenderam assim de família. Mas é o seguinte, o professor Hélio Couto, e ele fala isso é comprovado cientificamente, e tá escrito naquele livro, O Caibalion, ele chama de O Todo, tá? O professor Hélio Couto, ele explica que existe uma onda gigante. Uma onda é uma única onda, tudo é frequência e energia. Frequência nada mais é do que uma onda, certo? Uma frequência, eu tô falando de frequência hertz mesmo, de rádio, de televisão, de Wi-Fi, de luz. Frequência hertz, certo? Então, tem essa onda gigante que é o todo, tu pode chamar de Deus. Várias religiões chamam de nomes diferentes, mas eles tentam passar, só que é a mesma coisa. Tu sente, tu não consegue compreender com a tua mente porque é o infinito, cara, mas tu sente com o teu coração, tá? E todos nós, eu sei que isso parece muita loucura, cara, mas é assim que é, cara. Tu já vai entender. Isso aqui é uma sementinha que eu tô plantando na tua mente, mas conforme tu for evoluindo espiritualmente, teu conhecimento e tudo, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta a ser o que é antes. Depois que tu expande tua consciência, tua mente, tu não consegue evoluir, tu já evoluiu. Então essa informação aqui que eu tô falando, que eu tô compartilhando contigo, essas coisas que eu tô aprendendo, e meu Deus, isso tá me abrindo muito. Eu tinha dificuldade, eu sou, tá vendo? Eu nem sei falar direito, meu Deus, eu não sou mais cristão, eu não consigo falar isso. Mas assim, tinha esse bloqueio ainda de ver Deus de uma forma, e agora que eu tô entendendo, compreendendo como é de fato. É como o Elon Musk falou, eu acredito no Deus de Spinoza. Tem um texto aí, se tu for pesquisar no Google, o Deus de Spinoza, né? O nome do texto. E aí ele fala lá, eu vejo Deus em tudo, na natureza, em tudo, enfim. Tem essa onda gigante. E a gente tá dentro dessa onda. Essa é a frequência suprema, é o tudo, é o criador, digamos assim. É a frequência do amor, é a frequência máxima. É de lá de onde emana toda a energia que tem em tudo. Em tudo. Mano, tudo que tem no teu corpo, tu é feito das mesmas coisas que uma estrela é feito. O que tem na estrela, a essência das coisas físicas mesmo, os elementos, as químicas que rolam nas galáxias por aí, acontece em ti também, entendeu? É o seguinte, mano, isso daqui é uma história de maluco. Eu sei que parece coisa de maluco, mas é isso que é, cara. Tanto que os físicos, eles nem entram muito na metafísica, que é pra não parecer muito louco. Porque se eles começarem a entrar na metafísica, sair do material e já ir pro espiritual, as duas coisas se unem. Mas se eles fizerem isso, eles perdem o emprego. Que nem aconteceu
com os físicos, com os biólogos do Quem Somos Nós, daquele documentário que tu encontra no YouTube, Quem Somos Nós. Meio que desvalorizaram eles, vão dizer assim, ih, esse bicho aí, agora ele é místico, agora ele é virou um mago eu gosto de dizer, tu virou um mago da Babilônia, não, um sábio da Babilônia. Tem um rapaz, um garoto, já é um homem já, ele deve ter sei lá quantos anos, é o Tofik, o nome do canal dele, ele tem muito conhecimento também, e ele fala sobre essas coisas, frequência e energia, ele explica de uma forma maneira também. Tem o todo e tal. Lá de onde emana toda a energia, certo? Nós estamos dentro do todo. E nós, de certa forma, co-criamos a nossa realidade, tá? Dependendo da frequência que tu emana, da seguinte forma. Tudo que existe ao teu redor, cara, foi antes disso aqui existir, dessa parede existir. Primeiro ela existiu na mente de alguém. Ela foi num papel. Essa casa aqui ela foi bem estruturada, então teve planta para essa casa aqui. Então antes ela existiu no papel, na mente de alguém. E essa pessoa ela trouxe algo do mental. O todo é mental, tudo é mental. O primeiro princípio da lei hermética tá no livro O Kybalion. Tudo é mental. Tá, tu manifestou isso aqui, certo? Tu cria tua realidade. Dependendo da frequência que tu emana. Por exemplo, você, todos nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade, cara. Você sabendo disso ou não sabendo disso, tá? Pensou, cara, já criou, já existe na tua mente, aquilo literalmente já existe, cara, entendeu? Por isso que Jesus falou assim, não cobiça a mulher do próximo, porque só de tu olhar, tu já pecou, porque aquilo já existe, só ainda não se materializou, mas se tu continuar mantendo aquela frequência, aquele pensamento é frequência, é vibração, se tu continuar mantendo aquele pensamento, aquilo lá vai gerar sentimento, vai gerar olhares, né? E aí as coisas, uma coisa leva a outra, vai e uma hora, se concretiza. Por isso, pensou, já acontece. Só ainda não, só que a frequência tá muito elevada, ainda tá lá no como é? Boson de Higgs, que meio que é uma partícula, não sei explicar direito, meio que freia a frequência. E aí ela vai freando, vai virando o átomo. A frequência vai diminuindo a onda, até que ela se materializa nisso daqui. Isso daqui é frequência também, e energia. Isso aqui tá vibrando, tem átomo aqui. O átomo não para, ele tá o tempo todo vibrando. E, cara, o todo é mental. Então, se você nem sabe que cria a realidade e cria uma situação caótica, o mínimo que você pode querer saber é como funciona essa porra de universo, né? É o mínimo, você tem que saber, cara, uma vez eu li em algum lugar que se tem uma coisa que todas as pessoas muito ricas, elas têm em comum, é que elas entendem como funciona o universo, cara. Quando você tem um pensamento ruim, ou você tem um sentimento de medo, por exemplo, você está criando aquela realidade. Por quê? Porque na sua mente, tecnicamente, tu tá planejando aquilo, entendeu? E aí as coisas vão... Teu olho vai começar a ver coisas, tu vai começar a caminhar naquela direção e pode crer que aquilo vai rolar, cara. Então é bom tu começar a prestar atenção nos teus pensamentos, porque senão tu vai criar só coisa ruim pra ti. Co-criamos a realidade, certo? Beleza. Mas, agora que eu te falei essas coisas bem loucas aqui que eu acabei de falar, cara, meio que você vai sentir certos bloqueios agora. Algumas informações, mesmo sendo elas reais, elas vão ser bloqueadas agora. Talvez sim, talvez não, dependendo das suas crenças. As crenças são seus paradigmas, né? O Dr. Hélio Couto, o professor Hélio Couto fala que são paradigmas. Mas nada mais são do que suas crenças. Que são... O que é isso? É real pra ti. Por exemplo, crença sobre dinheiro, né?
E essas crenças, elas são formadas geralmente na infância. Elas são na infância, elas vêm de traumas, vêm de coisas que os seus pais, seus professores, os pastores, os pais, né, falaram. E assim, cara, você acredita naquilo, cara. Se expressar assim, apenas ir falando da tua mente, do teu conhecimento, fica essas coisas porque tu não tá seguindo nada, tu não tá lendo nenhum teleprompter nem nada, então a informação ela vai se desenvolvendo na hora e tu vai repassando. E assim, meu amigo, esses paradigmas que você acredita que é, mas não é, e são apenas ideias, que essa é a Matrix de verdade, que você vai entender também, eles são criados quando vocês são crianças. Sobre o dinheiro que eu tava falando, né? É um paradigma sobre o dinheiro, mas pro lado da pobreza. Uma vez eu falei eu me lembro que eu tava no carro com meu pai, e aí eu falei assim pra ele: pai, eu quero ser rico igual o Silvio Santos. Aí ele falou: égua, eu não quero. Ele falou mais ou menos isso: eu não quero ser rico igual o Silvio Santos. Imagina, tu andar com medo de ser sequestrado, essas coisas, entende? Olha só o que ele falou, essa era a mentalidade dele, esse era o bloqueio dele. Mas não, cara, o dinheiro é bom. Tem aquele ditado que diz: dinheiro compra felicidade. Não compra, ele manda buscar. Dinheiro é bom, chefe, entendeu? Você tem que colocar isso na tua cabeça. Chega de bancar uma de humilde só pra se encaixar, cara. Só pra se encaixar no sentido de, tipo assim, não ser você mesmo, dar uma de fraquinho, de humilde, só pra tentar se encaixar, não, cara. Você tem que escolher o que é melhor pra você, porque você tá co-criando a sua realidade. Tudo aquilo que nós acreditamos, nós criamos, né? Porque pra gente aquilo é real. E aí as coisas começam a acontecer conforme tu acredita. É por isso também, nessa linha de pensamento, que existem, digamos assim, duas mercearias ou dois mercadinhos, né? Um prospera muito e o outro não prospera, mesmo ele estando na mesma cidade pequena, digamos assim. Por quê? Porque um acredita, ele só vê prosperidade, ele vê clientes, ele vê coisas. Esse tem essa mentalidade de prosperidade, esse aqui tem uma mentalidade de escassez, né, cara? Poxa, não tem cliente, tenho que dividir cliente com aquele ali, ou então a economia não vai boa. Ele sempre tá se limitando assim, colocando escassez, entende? O que tu manda pro universo, essa é uma outra lei também das 7 leis herméticas. Nem sei se é, mas o Einstein já dizia, né? Toda ação tem uma reação de sentido contrário e de mesma intensidade. Um átomo, ele tem um campo eletromagnético. Olha, galera, isso daqui é muito interessante e muito importante para você saber e aplicar na sua vida. Tem essa lei também que tudo que vai, volta. Então imagina, esse daqui tá mandando prosperidade, ele só vê prosperidade. Ele tá emanando essa frequência. Esse campo eletromagnético dele vai atrair isso. E esse daqui só vê escassez. Então o campo eletromagnético desse daqui tá atraindo o quê? Mais situações de escassez para confirmar aquilo que ele acredita. Que ele acredita que é. Meu Deus. Você sabendo disso, que tudo que vai e volta, toda ação tem uma reação de sentido contrário, de mesma intensidade, né? Isso daí é uma... O Einstein falava disso, mas da física, né? Mas isso também vale também para metafísica, cara. A física, digamos que tem um teto aqui entre as dimensões. Tem essa dimensão aqui, a primeira dimensão, a segunda, a terceira, né? Onde a gente tá. E tem a quarta e vai embora de dimensão, dependendo da frequência, até a dimensão suprema, que é o todo, digamos assim. Que tu também pode se conectar a essa frequência suprema do todo, que nem Jesus Cristo fez, cara. E tu vira um Deus co-criador, Eu sei que isso é loucura, mas Antes de eu gravar esses vídeos, eu tava pensando, meu Deus, eu vou falar essas coisas, eu vou começar a expor essas ideias, vão me achar doido. mas porra, cara, mas é a verdade, cara. De vez em quando vem um revolucionário quântico pra falar essas coisas pra humanidade, entendeu? Pra ajudar as pessoas a evoluírem espiritualmente, digamos assim. Expandir essa consciência e começar a compreender que isso daqui não é real.
entendeu? Tu elevando tua frequência, tu sobe de nível, tu vai pra outras dimensões dependendo da frequência que tu emana. E cara, e assim, o físico, eles estudam aqui a nossa dimensão, tá? E Einstein falava isso, toda ação tem uma reação de sentido contrário de mesma intensidade, até aqui no teto da física. Passou pra metafísica, física quântica, mecânica quântica, essas porra toda. Essa lei aqui ainda existe também. Tudo que tu emana vai voltar pra ti, velho. Tudo que tu emana vai voltar pra ti. Então, porra, só essa informação final, essa que eu acabei de mandar aqui, já valeria o seu like já, galera. Por quê? Porque quando você sabe disso, você vai pensar 2 vezes antes de sentir sentimentos negativos para com as outras pessoas, né? Antes de tu desejar o mal pro próximo, tu vai dizer, porra, não vou fazer isso. Por quê? Porque senão vai voltar pra mim. E pior, que é uma coisa que o Hélio Couto fala também, que parece loucura, mas se através daquele teu pensamento tu afetou a vida daquele outro cidadão ali pro mal, tipo assim, passou um cara de moto voado assim, falou, aí tu fica com inveja, sei lá, tu sente esses sentimentos assim, mesquinhos, de baixa frequência, e mais na frente o cara sofre um acidente, que isso é real, isso pode acontecer, é o poder da tua porra da tua mente, tu afetou a vida da outra pessoa. Isso é considerado magia negra, cara. Falar mal da outra pessoa é magia negra. Por quê? Porque é uma frequência, é uma energia que tu tá direcionando pra aquela pessoa. E o que acontece? Aquilo vai voltar pra ti. Seja nessa vida, seja na próxima. Vai voltar. É o tal do karma. É o tal do karma, entendeu? E tu vai fazendo tu vai criando esses karmas assim, tu vai ficando em dívida com o criador, digamos assim, entendeu? E esses cachorros que estão latindo é o cachorro aqui de casa, entendeu? Ele é um pastor alemão e tem mais 2 pequenos, né? Aí esse pastor alemão ele puxa o bonde e os outros vão atrás, mas é muito interessante como ele late, né? Parece mó vibe de lobisomem assim de noite, lua cheia. Enfim, tu vai criando esse karma, cara. E tu vai juntando isso, cara, na tua vida. Conforme é bom tu... E pra tu ficar em crédito com o Criador, digamos assim, tu tem que fazer o quê? É fazer o bem. Fazer o bem sem olhar quem, como minha mãe dizia, entendeu? Faz o bem que tu vai ganhando crédito com o Criador. Até que vai ter uma hora que tu vai ter tanto crédito com o Criador que ele vai falar assim, aí ó, esse bicho aqui, ele tem muito crédito comigo. Deposita todas essas coisas aqui na conta dele, meio que senão eu vou ficar devendo muito ele. É tipo aquilo, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Olha só, nessa linha de raciocínio, o que é o reino dos céus? O professor Hélio Couto falava isso também. Fala, né? Ele tá vivo, parece. O reino dos céus é um lugar aonde todo mundo se ajuda. Ou seja, mano, olha só como funciona a internet, por exemplo. Digamos aqui, é um lugar onde todo mundo se ajuda. Quanto mais gente tu ajudar, mais tu será recompensado, cara. Tipo assim, buscai primeiro o reino dos céus, que é um lugar onde todo mundo se ajuda, e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas de graça. Ponto. Não tá escrito assim, se você não pecar, se você não fizer isso, não. Serão acrescentadas. Então, quanto mais gente tu ajudar, mais gente, mais vai voltar pra ti. Créditos, digamos assim. O universo manda mais pra ti. Eu sei que isso parece loucura, mas é assim que funciona. A quem tem, mais vos lhe será dado. E a quem não tem, até o que tem vos lhe será tirado. Olha esse outro código bíblico. Se tu sente inveja do teu irmão, mais inveja vai voltar pra ti. Talvez outra pessoa vai sentir inveja de ti, não sei. Se tu sentir sentimento de ódio por aquela pessoa, tu vai sintonizar na frequência do ódio. Ou seja, outras pessoas que estão sentindo isso vão sintonizar contigo também. E aí tu vai sintonizar naquela frequência de ódio gigante, e mais ódio vai voltar pra ti. A quem tem, mais vos lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem vos lhe será tirado. Presta atenção no que eu tô falando, cara, tá? Mano, isso é só o começo, isso é só uma gotinha do iceberg que eu tô compartilhando com você, velho. Então,
se você tá sentindo que esse conhecimento tem valor, velho, já vai se inscrevendo aí, deixando o like. Eu não sou muito bom em pedir essas coisas, né? Mas é isso, cara. Sabe, além disso, sobre outro assunto, eu vou colocar meu Instagram aqui embaixo. E lá na bio do meu Instagram, eu vou... Tem um link lá. E você vai encontrar uma página do Google, como é que chama? Google Drive, né? E lá tem vários livros gratuitos pra você baixar. Só livro porrada, velho. Só livro porrada. Livros assim, de qualidade muito bons, que tem essa linha de raciocínio aqui do que eu tô falando. Mas também... Mano, vai lá. Tá bom? O qual eu tô lendo agora é Sabedoria das Parábolas. Muito bom, eu tô gostando muito. Esse livro, Sabedoria das Parábolas, é isso que eu tô falando. Existem níveis de conhecimento. Conforme... É que nem aquele lance da pedra filosofal. Quem escutava a história da pedra filosofal, tipo, pô, eu vou materializar... Eu vou pegar um metal e vou transformar em ouro? Como assim? Não, mas pra quem é um iniciado, digamos assim, nas filosofias ocultas, quem tá ligado no bagulho, tá ligado? Vai entender que ele não tá falando literal isso, tu vai transformar, tu consegue mudar a polaridade do que tu tá pensando, tá entendendo? Digamos assim, tu tá pensando, tu tá vibrando numa frequência baixa, no medo, tu consegue usar a pedra filosofal, ou seja, tu vai transformar isso, tu vai conseguir mudar esse teu estado para um estado alegre, feliz, de amor, que é a frequência suprema. Então tu meio que tu transformou algo em outro, entendeu? Então é isso, cara. Dependendo do teu nível de consciência, dependendo da forma como tu interpreta as coisas. Jesus tinha que falar desse jeito naquela época. Ele era muito sábio, velho. Ele tinha que falar desse jeito naquela época, senão não tinha condição. Senão ele nem iniciava o ministério dele, né? Imagina, ele falar isso uns 10 minutos já era. Cortem-lhe a cabeça, né? Cortem-lhe a cabeça. Cortem a cabeça desse cara, desse herege aí, maluco, que só fala abobrinhas. Então ele tinha que falar de uma forma com que todos pudessem entender. E seguinte, e a forma ela era tão interessante que ele falava assim: é uma forma que ela pode ser entendida tanto pro homem que só vê as coisas humanas, que só vê o mundo físico, pra ele isso aqui é o que é, quanto pro homem espiritualizado, que já vê as coisas tanto do mundo físico, tanto do espiritualizado. Mano, se tu quiser entender mais disso que eu tô falando, lê esse livro aí que eu tô lendo agora também, que é o Sabedoria das Parábolas. E a gente vai vir aqui trazendo mais conteúdos, mano, porque senão eu vou ficar aqui o dia todo. Mas é isso, o todo é mental, você cria sua realidade. Sabendo disso, tenta só tentar manifestar coisas positivas na sua vida. E se algo for difícil, é algo assim que você muda na hora. Pensou, criou, velho. Só que para aquilo se manifestar, eu quero um Mustang GT 500, Thiago, eu vou ter esse carro. Mas pra mim manifestar esse carro, cara, eu tenho que me manter nessa frequência aqui do Mustang GT 500. E qual que é essa frequência? É a frequência de quem tem em abundância, entendeu? É uma frequência assim de quem tem. Porque pra tu ter um carro desse, tu tem muito, entendeu? Então tu tem que se manter nessa frequência elevada. E isso... Tu pensar nessas coisas vai fazer tu ter ações e atitudes coerentes com aquilo, que logo vão te fazer aquilo se manifestar pra ti, entendeu? E aí logo mais isso vai acontecer. Só que vai acontecer uma coisa, quando tu pensar e criar, vai acontecer uma coisa. Digamos assim, eu quero manifestar 8 mil, sei lá, 5 milhões de dólares. Eu quero manifestar na minha vida. Pode ser que você olhe você pensou, criou. Só que quando você vai olhar sua conta bancária, você vai ver lá 0,01 centavos. Então, ou seja, tu vai dizer, pô, isso daqui não condiz, eu não criei então. Mas cara, não esquenta, porque isso que tu tá vendo na tua conta bancária é um reflexo do teu passado, do teu eu do passado que criou isso. Só que tu tem que ter fé, aquele que tem fé como um grão de mostarda, direis aquela montanha, vai dali pra ali e a montanha vai. Isso acontece literalmente se tu quiser.
Tu dá teu jeito, mas tu manifesta aquilo. É o seguinte, e agora tu tá vibrando na frequência dos 5 milhões. Por mais que tu não veja na tua conta esse valor, se tu se manter acreditando no invisível, no que tu não enxerga, mas tu sabe que existe, logo mais aquilo vai se manifestar na tua realidade, velho. E o bagulho é sinistro desse jeito, é assim que funciona. Meu cafezinho esfriou, mas essa xícara é muito fofa. Eu não sou gay, tá, cara? Eu não sou gay, nada contra, mas eu achei muito fofinha, combinou aqui. Parece, não dá aquela vibe daqueles trabalhador que sai pro trabalho de firma, de construção com a mochila rosa da criança. Dá essa vibe, né? Só que um pouco mais sofisticado. Luz pra nós, brindaremos. Luz pra nós, eu vi um outro rapaz do TikTok falando isso. Luz pra nós. Interessante, né? Luz e frequência, energia e papapá. E a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. É isso, galera. I love you, eu amo vocês. Eu amo fazer isso. Você também tem que se amar e amar a vida. Mano, é um privilégio tá vivo, tá? Você é uma possibilidade infinita, mano. Tu não tem noção do... Seja você feio, bonito, alto, baixo... Mano, tu não tem... Seja você até aquele físico que tava na cadeira de roda lá, o Stephen Hawking... Foda-se. É um privilégio tá vivo. Tu não tem noção, cara. Tu não tem noção de quantas... Isso vai parecer loucura. Mas de quantas, digamos, almas, pra você poder entender... Estão do outro lado querendo a oportunidade de se materializar, de vir pra cá também. Só que eles estão vibrando numa frequência mais baixa, então eles estão numa dimensão mais baixa. Então tu não tem noção do quanto o teu corpo é valioso, do quanto que isso daqui, tu poder tocar, palpar, tu sentir os gostos das coisas dentro da Matrix, que nem lá no filme Matrix, o quanto que isso é valioso. Então, conforme tu for aprendendo, tu vai expandindo a tua mente e tu vai indo pros céus, depois que tu morrer, tu vai nascer um ser mais elevado, porque nenhuma frequência deixa de existir, nenhuma energia deixa de existir, tudo se cria ou se transforma, então tu vai evoluir, tá? Mas só que se tu se mantém em frequências baixas e morrer desse jeito, cara, pode ser que tu acorde do outro lado em uma dimensão inferior, e aí tu tá ferrado, mano. A gente vai falando mais disso, mas isso é muito interessante. Segue nós, I love you, enfim, é isso aí.